Queridos irmãos, desejava ardentemente celebrar com vocês a missa. Hoje não foi possível, então quis levantar muito cedo, porque cedo tenho que sair para Salto, para poder partilhar com vocês, pelo menos uma pequena imagem, um ícone da vida di Nivaldo. Quando ele morreu, Dom Gil disse che ele realmente é um ícone por todos os missionários. Ícone na spiritualidade ortodossa non è apenas uma imagem que revela, que transmite uma graça do mistério de Deus, mas é também uma imagem na qual, espelhando-me, eu sou transformado no mistério em que me estou espelhando. Praticamente, aquela contemplação que, pela ação do Espírito Santo, me transforma de grau em grau naquilo que eu contemplo. Se Nivaldo é um ícone, gostaria muito com vocês contemplar algum breve aspecto da vida dele, que para mim são aspectos significativos do nosso carisma. E por isso, pela graça da comunhão dos santos, eu peço que cada um de vocês possa olhar para este verdadeiro fundador da aliança, porque ele foi aquela pedra. A palavra diz que quem semeia nas lágrimas recolherá com alegria. E nós temos testemunho do Rafael, que viu a glória de Nivaldo sendo revelada no dia da morte de forma milagrosa e misteriosa. Quando Nivaldo disse, não duvide, esse carisma é vontade de Deus. Muitas vezes estas palavras, esta experiência consolou meu coração ao longo da vida. Eu queria mesmo partilhar com vocês brevemente alguma coisa. Nivaldo era sempre pronto para acolher um sorriso, sempre atento, vivo, simpático. Por quê? Nivaldo tinha descoberto um segredo da vida espiritual. Maria Paula dizia que a acolhida tinha que ser uma característica mesmo do carisma. De fato, a misericórdia, vocês sabem, em hebraico é um útero materno. Não por acaso, sem dúvida, Nivaldo voltou na casa do pai e, em coincidência com estas festas da exaltação da cruz e de Nossa Senhora das Dores. O dia do enterro aqui era domingo, celebramos a festa de Nossa Senhora das Dores, mesmo porque ela é este útero que os pés da cruz entrega o Filho único perfeito e acolhe em nós, os pecadores, um útero de misericórdia. Aqueles que mataram os filhos, ela adota, acolhe como filhos prediletos do seu coração, para transformar os pecadores em santos. E Nivaldo realmente, eu vejo ele como um útero vazio, sempre pronto, sempre sorridente, sempre acolhedor. Era sempre o primeiro a oferecer-se. Isso porque realmente atrás de Nivaldo havia uma entrega crucificada. Não por acaso o nome dele era Nivaldo da Cruz. Ele sofria de uma hemicrânia constante, mas ninguém suspeitava disto, porque vivia exatamente aquilo que Paulo disse: enquanto a morte trabalha em nós, a vida trabalha em vocês. O sofrimento é algo que nós temos que consumir, porque a alegria está no fundo do cálice. Mas a alegria é aquela que nós temos que oferecer, porque quem semeia nas lágrimas recolherá com alegria. Então Nivaldo vivia constantemente agarrado àquela cruz grande que trazia no seu peito, mas não era apenas um enfeite. Era uma expressão concreta de um jovem muito simples. Ele era quase analfabeto, mas que entendeu realmente a sabedoria da cruz. Nivaldo da Cruz, que veio falecer em coincidência com estas festas. Eu lembro que uma vez ele ficou muito tocado pelo texto que eu tinha citado de um missionário que tinha morrido mártir na Ásia. Este missionário que eu tinha conhecido escreveu assim: um verdadeiro mártir é aquele que dá vida a cada dia. E quem sabe que um dia não tenha a alegria de poder dar a vida por inteiro. E Nivaldo realmente era continuamente doado. Veja, o contrário do amor não é o ódio, é a posse. A posse às próprias ideias, às próprias vontades, aos próprios programas, a posse também das coisas materiais. A pessoa que vive
continuamente fora de si, esvaziando-se, como Maria aos pés da cruz e como Jesus, que se deu por inteiro, até a última gota de sangue por nós, e não guardou nada para si, para dizer quanto preciosos somos. Nivaldo descobriu Jesus crucificado, descobriu o preço da sua salvação, e ele continuamente pregava isso: tu és precioso para Deus. Se você soubesse quanto Deus te ama. Então é muito bonito poder entender realmente esta graça, poder caminhar nesta direção. Eu sempre trago comigo a imagem do Nivaldo sorridente, espero que cada um de vocês tenha e guarde uma pequena lembrança das suas roupas. E aqui tem o texto transformado em oração da sua última pregação na FEBEM. Naquele dia que ele me disse: Padre, você me ensinou que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, deixa-me ir para cuidar de Guilherme. Nunca mais voltou vivo, mas se fez presente, como vocês sabem, para Rafael, dizendo: não duvide, porque o carisma da misericórdia, o carisma da aliança, o carisma da comunidade é verdadeiro. E agora eu estou voando livre como um pássaro, como uma cruz de asas abertas, porque abraçou a cruz ao longo da sua vida inteira. Foi só depois da morte que descobrimos, por exemplo, que Nivaldo quase não tinha mais roupa. É impressionante, porque todo mundo gravou esta imagem de um Nivaldo sorridente, alegre, corajoso, ousado na pregação. Mas poucos sabem quanto ele sofreu para viver este carisma. Quantas vezes ele se retirava lá na gruta para chorar perante o desafio de abrir uma casa de acolhida aqui, quando não tínhamos quase ninguém. E eu sempre reflito sobre isso, queria convidá-los para refletir sobre isso. Não tínhamos forças, éramos pouquíssimos. Mas ele fez questão de acolher os primeiros aqui, sem casa praticamente. Foi a casa mais bonita, mas era uma casa de madeirite. E quantas vezes eu encontrei ele dormindo em cima da mesa, à noite, de madrugada, quando dava a volta do terreno, orando para a terra, orando para os filhos que virão. Ele dormia em cima da mesa porque queria fazer penitência, mas sobretudo porque queria deixar o seu lugar, a sua cama, para algum irmão que tínhamos acolhido. Por isso eu sempre digo, não podemos dizer que não temos lugar para um acolhido até que um de nós, missionários, dorme numa cama, porque a minha cama não me pertence. O contrário do amor é a posse. A pessoa que ama não tem mais nada de seu. E como dizia, quando morreu, retiramos as poucas roupas, cabia numa caixinha muito pequena. Ele chegou com uma mala de roupa, mas quando morreu tinha pouquíssimas camisas de baixo, camisas simples, esportivas, aquela calça, 2 calças somente. E guardamos isso como relíquia de um homem que deu a vida e semeou nas lágrimas, para que hoje vocês possam ver o carisma realizado, o carisma vivo, o carisma presente. Ele não viu os frutos, ele carregou a cruz, Nivaldo da cruz. Alguém me perguntou por que a cruz de Nivaldo, que está na Capella Ies, tem o braço cortado, e porque ele lutou pela castidade, foi violento para o reino de Deus. E era direttore espiritual dele, uma noite me contou que foi muito tentado, depois deu este testemunho publicamente, e de repente agarrou a cruz para não pecar contra a castidade, e sentiu uma força que lançou o crucifixo fora, porque o reino de Deus é dos violentos. E realmente acreditem, o Senhor transforma as nossas feridas em fonte de graça. Ele era órfão de pai, se tornou pai de tantos. Até meu pai, mesmo sendo meu filho, porque ele me precede na casa do Pai, sei que intercede para mim, para nós todos, para que sejamos fiéis a este chamado e sejamos violentos para o reino. Assim diz o Senhor, o reino de Deus é dos violentos. Por isso não tenhamos medo, porque a alegria, como diz Santa Teresinha, está no fundo do cálice. Não tínhamos nada e demos tudo, Nivaldo primeiramente, mais do que todos. Muitas vezes eu encontrava recolhido em oração, ou no pôr do sol rezando o terço,
uma gruta onde às vezes se refugiava para chorar. Enxugava as lágrimas e doava o sorriso. Não sabíamos nem como fazer para acolher esses irmãos, mas sabíamos que nascemos para a acolhida. E a acolhida só se dá num útero vazio. Se o útero não for vazio, se tiver qualquer objeto, nós vamos abortar a vida. Perder continuamente a nossa vida para dizer outro que é precioso para Deus é a evangelização mais simples, mais concreta e mais eficaz que podemos experimentar. Teria muita coisa que gostaria de partilhar, mas queria ficar nisto. Se você entende o martírio, você entende que existe um martírio diário. É que se você der a vida a cada dia, nas pequenas coisas, um dia Deus te dará a graça de dá-la por inteiro, como foi para Nivaldo, e sempre digo, muitos de nós experimentarão um martírio nesta terra. Por tantas situações, por tantas oportunidades, por perseguições que chegam e que já estão presentes em tantos países onde nós evangelizamos. Que Deus dê a você a graça de ser mártir hoje, de ser santo hoje. Que era Lubick que dizia, seja santo, será santo se será santo hoje. Termino com as palavras de Padre Daniel Ange, que são citadas no livro do Bom Ladrão, de Nivaldo. Espero que vocês possam ler este livro. E repito, que guardem com vocês sempre esta imagem deste sorriso, esta relíquia de uma vida doada. Diz Padre Daniel Ange. A verdade é que os órfãos do mundo se tornarão os reveladores do Pai. Sim, aqueles que o mal colocará na cruz serão aqueles que o amor terá estigmatizado. Que as tuas estigmas não sejam estigmas apenas de um passado de pecado ou de situações de sofrimento, mas sejam uma entrega de amor. Transforma toda a tua ferida em dom para os outros. Seja alegre, seja pobre, seja amor doado, porque disto nos reconhecerão, não pelas palavras, por uma vida feita palavra. Quero abençoar vocês. É muito bonito para mim lembrar do Nivaldo junto com vocês. Gostaria, como dizia, de estar com vocês, mas quero estar espiritualmente, unindo também o meu pequeno sacrifício, a minha entrega, para que vocês tenham vida. Contem sempre comigo. Os abençoo de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Tchau.